A paz do Senhor, uma boa tarde para todos. Hoje eu vou transmitir uma mensagem para você que está aí ligadinho nesta hora e pode estar ouvindo e assistindo esta mensagem que eu quero compartilhar com todos vocês. Eu vou enviar essa mensagem para você e o tema dela é um retiro espiritual. Eu vou ler aqui alguns versículos da minha Bíblia. E você que tem a sua Bíblia ou que vai consultar a sua Bíblia, é no livro de São Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46, que diz assim: Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, se sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Uma palavra aqui nos últimos momentos de Jesus na terra. Nós sabemos que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E ele esteve aqui na terra para que pudesse cumprir a vontade do Pai, morrer por todos nós, para que fosse assim demonstrado o amor de Deus por cada um de nós. E nós sabemos que Jesus, ele caminhou na terra por 3 anos, após o seu início do seu ministério, né? Curando, salvando, libertando, transformando vidas. E quando ele se encontra com os discípulos para a última ceia, é declarado ali que ele já estaria já na hora da sua partida e que algum deles iria traí-lo. E após aquela santa ceia, eles cantam um hino e ele vai para o Monte das Oliveiras. Convida os seus discípulos para ir com ele até o Monte das Oliveiras. Um lugar separado, um lugar onde ele, tenho certeza que gostava de falar com o Pai, e sempre que podia estava ali. E ali no Monte das Oliveiras tinha esse horto, esse jardim chamado Jardim do Getsêmani. Era um lugar especial, onde eu tenho certeza que eles faziam seus retiros espirituais ali, após a caminhada, com tanta uma multidão sempre o seguindo. E ele naquele momento, ele sente necessidade de falar com Deus. E sente a necessidade de orar ali com seus discípulos. Porque aqui diz que a alma dele estava angustiada. Ele já estava sentindo as ânsias da morte, os momentos finais ali da sua partida. E ele chega ali e fala para os seus discípulos, para que eles ficassem ali um pouco afastados. E ele leva consigo a Pedro, Tiago e João até um certo lugar perto da onde ele estaria orando. E aqui fala ele se afasta por um tiro de pedra, alguns metros só dos seus 3 discípulos,
e vai falar com o Pai. E Jesus, naquele momento, angustiado, falando com Deus, ele fala: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Fala por uns momentos, estar ver os discípulos. Chegando ali, os discípulos estavam adormecidos. Ele fala: mas por nenhum momento vocês podem orar? Vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. E ele vai novamente, se retira para orar e falar novamente com o Pai. E novamente ele fala as mesmas palavras: Pai, se podes, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Com certeza ele estava agoniado e triste por saber da maneira que ele ia ser entregue. E ele volta novamente para ver os discípulos e novamente os discípulos estão adormecidos. E novamente ele fala com os discípulos: mas vocês estão aí dormindo, não podiam orar por uns momentos comigo ou a meu favor? Eles estavam carregados de sono. E ele vai novamente e fala com... Nós vemos essa passagem que está escrita no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, São Lucas. No livro de Lucas, Lucas fala que ele derramou suor e aquele suor foi transformado em gotas de sangue. Tamanho era o sofrimento de Jesus naquele momento, que aquelas gotas de suor são transformadas em sangue. Então nós vemos a agonia que ele estava, sabendo que seria entregue por um amigo, por Judas, um dos discípulos, apenas com um beijo. Mas ele não fala nada. Aí ele volta e novamente ele se encontra os discípulos adormecidos, com os olhos pesados. Aí ele diz: vamos, chega. Vamos, levante-se, porque já está chegando aquele que me trai. Então nós vemos, irmãos, lendo essa passagem, nós podemos ver o sofrimento de Jesus. Tudo que ele passou por amor a mim e a você. E nós vemos aqui esse momento que eles se retiraram para uma oração e os discípulos não puderam orar, porque estavam carregados, já era plano do Pai, mas mesmo assim eles estavam sobrecarregados de sono e não por nenhum momento puderam interceder, porque na hora que mais Jesus precisava, eles se afugentaram. Mas nós vemos que tudo isso ele já havia dito em sua palavra. E naquele momento em que ele diz: vocês têm que vigiar e orar. E eu tiro esta lição para nossas vidas no dia de hoje, que muitas vezes nós podemos e devemos nos achegar ao Senhor, orar, vigiar, e muitas vezes nós estamos sobrecarregados de cansaço, de sono, ou até mesmo daquilo que nós vemos no nosso dia a dia, e nós deixamos de ter esse momento especial. Porque eu coloquei esse tema como um retiro espiritual. Era o lugar em que Jesus ele se afugentava, ele fazia esse retiro espiritual para estar mais perto do Pai. Porque nós temos que ter a nossa intimidade com Deus. Cada um de nós podemos ter essa intimidade. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, que o véu se rasga, ele nos dá livre acesso ao Pai. Naquele momento, o véu do templo se rasga. Aleluias. A dispensação da graça está à nossa disposição. E nós podemos ter esse contato com o Pai. E nós podemos ter intimidade com Deus.
Jesus, ele tinha intimidade com o Pai, ele sendo 100% Deus, 100% homem, ele tinha essa intimidade. E nós também podemos procurar intimidade com Deus, falarmos com Deus, ter o nosso retiro espiritual. Não estou falando agora só porque nós estamos todos dentro das nossas casas, sem poder sair, estamos realmente esperando, né, o momento dessa epidemia passar. Não é só por esse momento, não. Eu estou falando que nós, como cristãos, nós devemos ter esse contato com o Senhor e devemos ter um cantinho para falar com Ele. Nós devemos procurar um lugar especial. Ali o lugar que mais Jesus, eu creio que tinha intimidade, era ali no Jardim do Getsemane. Ali o Monte das Oliveiras tinha muitas oliveiras, era o lugar que era a plantação das oliveiras. E nós sabemos que a oliveira era uma árvore muito especial. Dela era prensado o fruto dela, o azeitona, e feito o azeite. Por isso que o Jardim de Getsemane era até chamado de prensa de azeite. Porque ali era prensado, era pressado, colocado, prensado o azeitona e feito o azeite. E o azeite era como combustível para o carro nos dias de hoje. Então era muito assim, era especial e era caro. Mas muitos usavam, ou aliás todos usavam, porque era necessário para a iluminação, né? Hoje nós temos a nossa iluminação elétrica aí, nós temos luz dentro da nossa casa, mas naquela época eram lamparinas, então eram colocados o azeite para acender. O azeite também servia para a cura. Muitos usavam azeite para a cura. Os egípcios usavam como uma forma de hidratante para a pele. Então o azeite tinha uma importância muito grande. Então eu acho que o lugar que mais Jesus se identificava para falar com o Pai era aquele lugar em que, aleluias, era retirado esse produto tão especial. Então nós temos que procurar a intimidade com o Pai nos lugares em que nós temos mais, nos identificamos mais. Eu assisti aquele filme Quarto de Oração, né? O Quarto de Oração? De Guerra. Quarto de Guerra. E acho que todo mundo assistiu, né? E fala justamente sobre isso, sobre separar um quarto, um cantinho para orar. E é verdade, amados. Nós temos que ter o nosso lugar de intimidade com Deus. Se você ainda não separou o teu lugar para falar com Deus, prepare-se, separe um lugar para falar com Deus. Aqui até é muito interessante, porque como eu moro ao lado da minha igreja, ou bem dizer, dentro da minha igreja, o meu lugar de oração é lá dentro da igreja. Quando eu estou aflita ou qualquer momento que nós vamos orar, eu corro para lá. E ali eu dobro meu joelho, eu choro, eu falo com Deus, eu me coloco na dispensação dele. Temos uma laje aqui ao qual eu gosto muito de sentar ali. O esposo fez um lugar muito especial, o cantinho da laje ali. E ali eu leio a Bíblia, ali eu leio os livros, eu canto, ali também eu oro. Mas numa intimidade maior, eu tenho esse lugar que é ali mesmo, na igreja. Mas você pode ter a sua intimidade com o Senhor dentro da sua casa, num cantinho especial. Você tem que fazer o seu retiro espiritual, querido. Minha querida, procure um cantinho especial para você. Porque é assim que nós devemos orar e vigiar. Olha o que Jesus disse para Pedro, olha, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Que por mais que você esteja aí, ora, busca, né, canta, mas o espírito está forte, só que a carne é fraca. Por que ele disse naquela maneira? Porque os discípulos
não puderam orar com ele nem um minuto. Ele se retirou um pouquinho, se afastou um pouquinho, e quando ele volta por 3 vezes, eles estão adormecidos. A carne falou mais alto. A carne não aguentou, a carne não suportou. Então eles se adormeceram. Por isso é necessário você ter o seu cantinho com o Senhor. Desculpe. Seu cantinho com o Senhor. É interessante você ter esse momento com o Senhor. Vivemos momentos difíceis. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que viriam dias trabalhosos. Eu quero te dizer uma coisa, nós estamos vivendo esses dias trabalhosos. Nós estamos vivendo. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós estamos vivendo esses dias trabalhosos. Horas difíceis. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então faça o seu retiro espiritual. Enquanto é dia, se você não fez, se você já faz dias que você está confinado na tua casa e ainda não está em tempo ainda de você correr e falar com o Senhor, se apresentar diante dele, fazer o seu retiro espiritual, se quebrantar diante dele, se humilhar diante dele, se achegar a ele enquanto ele está perto. Ele disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, e também invocar enquanto estou perto. Então nós temos a liberdade, hoje você tem uma liberdade de falar com Deus. Você tem a liberdade de você fechar a porta do teu quarto, e até mesmo se você tiver que falar para alguém: olha, se alguém me procurar, diga que eu estou num período de oração, diga que eu estou em comunhão com Deus, ou que eu estou meditando a palavra. Volta mais tarde, manda voltar mais tarde, ou me procure depois. Aleluias. Mas busque esse momento com Deus. Aí você pode dizer: pastor, eu tenho crianças pequenas, é tão difícil. É difícil. Só que eu tenho a certeza que você pode, aleluias, buscar um tempinho em que as crianças estejam dormindo, ou pela manhã, bem cedinho, ou pela tarde, ou à noite, um pouquinho mais tarde. Você pode ter esse momento especial com o Senhor. É necessário, queridos. É necessário. Você precisa de força do Senhor. Você precisa de que Deus acrescente a tua fé. Ou você pensa que vai ser voltando esses dias aí de confinamento dentro da nossa casa, que aí vai ser como um passe de mágica. Vai estar tudo certinho. Você vai voltar para os seus afazeres, você vai voltar para o seu trabalho, para a sua escola, sua faculdade, você vai voltar e vai correr tudo normal. Você tem que estar forte para enfrentar o que vem pela frente. E para isso é necessário nós estarmos realmente, orarmos e vigiarmos, sim. Termos esse momento especial com o Senhor para buscar forças, reforço espiritual, revestimento das armaduras. A sua luta não é contra a carne e o sangue. Nós sabemos disso, o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades, ou seja, a sua luta, a sua guerra não é com o teu marido, com o teu filho, tua mãe, o teu vizinho, o teu patrão, é contra as potestades e principados que se manifestam nos lugares celestiais e você não está enxergando. E você, revestido das armaduras, você terá força para vencer os ataques do inimigo. Por isso é necessário nós buscarmos. Jesus não precisava, mas mesmo ele não precisando, ele tinha comunhão com o Pai, ele tinha
essa oração, ele falava com o Senhor. Quando ele falou com o Pai, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ele sabia o sofrimento que ele iria enfrentar. Então ele precisava naquele momento de forças. Porque quando ele fala, todavia não se cumpra a minha, mas sim a tua vontade, ele estava disposto sim a obedecer, sim a morrer. Só que ele pedia que, se o Pai quisesse, poderia passar. Mas o Pai achou por bem enviar seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Diz que amou tanto ao mundo, e por isso que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário. Amou tanto. É um amor incondicional. Um amor que derruba barreiras por terra. Um amor que não tem fronteiras, não tem limites. Mas ele fez isso por cada um de nós. E Jesus sabia que teria que tomar aquele cálice amargo, aquele cálice de fel. Porque quando ele termina, que ele chama os discípulos para se levantar, porque já estava na hora, se aproxima Judas com os soldados para prendê-lo. E Judas vem e o beija. E Jesus disse, eu estava a todo momento com vocês. Não precisam de vir armados. Eu estava ali. E você, amigo, está aqui. Como quem diz, para me entregar. Mas ele passou por tudo e venceu. Então que você, não sabemos o que vamos enfrentar ainda no nosso dia a dia. Para os dias que se aproximam. Mas temos que estar em comunhão com Deus. Deus está te dando esta palavra, essa chance, está nos dando uma chance, me dando uma chance, te dando uma chance de correr a Ele enquanto é dia, buscar enquanto é dia. Pastor, eu não sei orar. Se você não sabe, você pode falar como se você estivesse falando comigo, você pode contar os seus problemas para Jesus. Por isso que é importante você fazer seu retiro espiritual em particular, aleluias, entrar no teu lugarzinho de oração, aleluias. É interessante você ter esse momento, porque você pode falar com Ele com liberdade, contar seus problemas, desabafar com Ele. Muitos acham mais fácil desabafar com psicólogo, psicanalista, né, psiquiatra. É mais fácil. Mas não tem coragem de desabafar com Deus. E Ele está tão perto, que nós podemos falar com Ele e pode ter a certeza que Ele vai ouvir o teu clamor. Jesus, uma certa feita, os discípulos perguntam para ele, né, como que era, o que eles queriam aprender a orar. E Jesus o que disse? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, vai lá. Ensinou a oração universal. Todos conhecem a oração do Pai Nosso, todos, eu tenho certeza disso. E Ele ensinou os discípulos a fazer esta oração. Com esta oração, você vai falando com o Senhor. Desabafa com Ele, conta os seus problemas. Eu tenho a certeza que quando você se levantar daquele momento de oração, daquele período de oração, você vai sentir paz, conforto, consolo, porque você falou com o verdadeiro Deus, com Deus poderoso, que nós não vemos, mas nós cremos que Ele existe. Amém? Então que você fique com essa palavra nesta tarde. Faça o seu retiro espiritual. Aleluias. Faz. Escolhe um momento que você tem aí mais liberdade. Você jovem, moço, moça,
adolescente, até uma criança, eles gostam de orar. Se você for uma criança para orar, ele vai orar. Vai dizer poucas palavras, mas eu tenho certeza que vai orar. Idosos, vamos ter esse momento com Deus, vamos fazer o nosso retiro espiritual, assim como Jesus ele fez. Ele disse, nem um minuto vocês puderem orar, nem um pouquinho. E ele te pergunta nessa tarde, nem um pouquinho você pode orar? Você pode. Ainda que você esteja num leito, acamado, fale com Deus e você vai ver a resposta dele, em nome de Jesus. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra, sirva de conforto, é uma palavra profética para a tua vida, teu lar, tua família, que você receba em nome de Jesus e seja abençoado, que as bênçãos do alto sobrecaiam sobre a tua vida, em nome de Jesus, e você ainda tenha dias de paz e de prazer na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos.